Cast. Saúde, medicina e informação. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Karine Cunha, eu sou psiquiatra e hoje eu vou falar sobre os psicotrópicos, quais são os mitos e as verdades. Psiquiatria. Bom, infelizmente, as medicações psiquiátricas, ou seja, os psicotrópicos, eles ainda são vistos com muito preconceito pela maioria das pessoas. E na minha opinião, esse preconceito acontece por pura falta de conhecimento. Por isso, eu decidi fazer esse podcast para esclarecer as principais dúvidas e responder as perguntas que eu escuto muito no meu consultório. Então eu fiz aqui as 9 principais perguntas. Claro que existem várias outras, mas eu fiz as que eu mais escuto. Vamos lá, pergunta número 1. Todas as medicações psiquiátricas viciam? Olha, as principais medicações utilizadas para tratar as doenças psiquiátricas são as de tarja vermelha. E nessa categoria se encaixam todos os antidepressivos, antipsicóticos e estabilizadores de humor. Eles são seguros e são muito eficazes quando utilizados na dose correta. As medicações de tarja preta, de fato, elas podem provocar dependência, mas se forem utilizadas em doses altas e por tempo prolongado. Quando elas são utilizadas corretamente, elas aliviam muito os sintomas de ansiedade e a dificuldade para dormir. Então elas são muito importantes no início do tratamento. Por quê? Porque os medicamentos de tarja vermelha demoram uma média de 2 a 4 semanas para fazer efeito. Então, enquanto as medicações de tarja vermelha não fazem efeito, os de tarja preta, eles auxiliam nesse processo, porque o efeito deles é muito mais rápido. Pergunta número 2. Eu vou depender desses remédios a vida inteira? Bom, a maioria das doenças psiquiátricas, elas são crônicas, ou seja, os medicamentos, eles precisarão ser utilizados por muitos anos. De uma maneira geral, as dosagens na manutenção do tratamento são bem mais baixas do que na fase aguda. Então, por exemplo, algumas pessoas portadoras de depressão e síndrome do pânico, elas podem fazer o tratamento por um período de 1 ano e depois suspenderem lentamente a medicação sem a necessidade de tomar o remédio posteriormente. Agora, nós temos algumas doenças que, infelizmente, precisam fazer uso contínuo. Quais são elas? Por exemplo, transtorno bipolar e esquizofrenia. Então, nessas doenças, de fato, os medicamentos precisam ser utilizados continuamente, porque a chance de recaída é maior do que 90%. Então, não vale a pena correr esse risco. Então, não é uma questão de depender do remédio, é uma questão de precisar do remédio. É uma questão conceitual. Por exemplo, o diabético, ele não precisa de insulina para ficar bem? Ele precisa do remédio, ele não depende do remédio. São coisas diferentes. O hipertenso não precisa do antihipertensivo para ele ficar com a pressão estável? Sim. Então, ele precisa da medicação. Ele não é dependente da medicação. Então, pacientes que têm transtorno psiquiátrico, eles precisam dos psicotrópicos para ficarem bem. Não é uma questão de depender, é uma questão de precisar. Então, os remédios, eles existem para ajudar. Não existe essa questão de todos os remédios psiquiátricos vão dar dependência. Isso aí é uma visão que, infelizmente, todo mundo tem e que não é verdade. Pergunta número 3. Esses remédios são muito fortes? Eu vou ficar dopado? Olha, de fato, existem algumas medicações psiquiátricas que provocam mais sonolência do que outras. Mas isso não significa que a pessoa vai ficar dopada, ou abobalhada, ou com cara de louca, que é o que eu mais escuto aqui, né, no consultório. Isso depende muito do organismo da pessoa, da dosagem total diária da medicação e do tipo de medicação. Então eu vou dar um exemplo. Sertralina e escitalopram. São 2 antidepressivos que eu utilizo muito. O escitalopram, ele costuma ser um pouco mais sedativo do que a sertralina. Mas isso também é muito relativo, porque depende da pessoa.
Tem pessoas que têm mais sonolência com a sertralina do que com esse escitalopram. E depende também da dose. Então, assim, o tratamento ele é muito individualizado. Então não tem essa questão de remédio forte, remédio fraco, remédio ruim ou remédio bom. Depende da dose, depende da doença, depende do paciente. São muitos fatores envolvidos aí nessa questão. Pergunta número 4. Esses remédios fazem mal para o fígado e para o organismo? Essa é uma pergunta que eu escuto muito aqui. Gente, todas as medicações, elas são metabolizadas em maior ou menor grau pelo fígado. Então isso vale não só para os remédios psiquiátricos, isso também vale para todos os medicamentos. O que não significa que esses medicamentos fazem mal ao fígado. O álcool, por exemplo, ele faz muito mais mal para o fígado do que qualquer medicação. Então, quando os remédios são tomados nas dosagens adequadas, elas não fazem mal ao organismo. Na verdade, o que faz mal ao organismo é ter a doença psiquiátrica. Por quê? Porque além do grande sofrimento, elas podem provocar ou piorar qualquer doença física. Então a depressão, por exemplo, ela pode causar várias dores físicas, dores na coluna, dores de cabeça, dores nas articulações. A ansiedade, ela pode piorar uma hipertensão arterial de base que o paciente tem. Ela pode descompensar um quadro de diabetes. Existem vários estudos que mostram que quando uma pessoa tem uma crise depressiva, ela pode ter perda neuronal. Ou seja, ela pode ter aí a perda das principais células que existem no nosso cérebro. Então, ter a doença faz muito mais mal do que tomar a medicação. Então, é completamente um mito dizer que remédio faz mal para o fígado. Isso não existe. A menos que a pessoa, enfim, numa tentativa de suicídio, tome milhares de comprimidos. Aí sim, pode ser que exista algum dano ao fígado, mas em geral é um dano passageiro. Na esquizofrenia, por exemplo, a cada surto psicótico, a pessoa pode evoluir com mais sequela. E no transtorno bipolar, não tratado, o paciente pode evoluir com uma grande perda funcional e pode, inclusive, evoluir para um quadro demencial precoce. Então a gente tem que tirar isso da cabeça que remédio faz mal. O que faz mal, gente, é ficar doente, não é remédio. Pergunta número 5. As medicações vão mudar a minha personalidade? Essa pergunta eu também escuto bastante aqui. Nenhuma medicação muda a personalidade de ninguém. O que eles melhoram são sintomas. Então, se a pessoa está agitada, se a pessoa está irritada, desanimada, triste, angustiada, o remédio vai atuar nesses sintomas. Então, lógico, a pessoa ela vai ficar mais calma, mais tranquila, mais sorridente. Ela pode eventualmente até ficar mais falante, mas não é porque a gente mudou a personalidade dela. É porque nós tiramos os sintomas da doença. Então, se uma pessoa, por exemplo, ela é mais introspectiva, ela não vai virar uma pessoa extrovertida porque ela está tomando remédio. O remédio não muda a personalidade. Ela tira sintoma. É apenas isso. Então, às vezes, existe uma falsa impressão de que a pessoa mudou. Mas a pessoa não mudou. Ela simplesmente voltou a ser o que ela era. Porque quando ela está doente, ela não é ela mesma. Ela é uma pessoa que está num estado diferente do que ela realmente é. Outra pergunta, número 6. Vou conseguir levar uma vida normal tomando esses remédios? Essa também é outra que eu também escuto bastante. Sim, é claro que sim. Na verdade, existem muitas pessoas bem-sucedidas profissionalmente que fazem uso de antidepressivos, ansiolíticos, estabilizadores de humor. As medicações, elas não interferem na rotina da pessoa quando administradas nas dosagens corretas. Na verdade, é até o contrário. Na ausência de tratamento adequado das doenças, é que não se consegue ter uma vida normal. Por quê? Porque os sintomas, eles impedem a pessoa de conseguir realizar as suas atividades do dia a dia. Ainda mais hoje em dia, que assim, na minha opinião, eu acho que hoje, 60%, 70% das pessoas tomam remédio psiquiátrico. E as pessoas levam uma vida normal. Então não existe essa, toma um remédio psiquiátrico, então é louco. Isso não existe. O remédio, ele existe para ajudar. E o que a gente mais atende no consultório, na verdade, é depressão e ansiedade, que são doenças que estão
aumentando cada vez mais, a incidência está aumentando cada vez mais. Então não existe essa questão, não vou mais poder levar a minha vida como era antes. Isso não existe. A sua vida vai continuar e vai continuar até melhor, inclusive. Pergunta número 7. Já que eu estou curado, posso parar com a medicação? Olha, gente, as doenças psiquiátricas, assim como a maioria das doenças clínicas, elas não possuem cura, elas possuem controle. E de uma maneira geral, os tratamentos, eles são sempre a longo prazo. A continuidade do tratamento vai depender da intensidade dos sintomas, do tipo de patologia e da quantidade de episódios prévios da doença. Então, por exemplo, você tem uma pessoa que teve um episódio depressivo só na vida. O que a gente vai fazer? Nós vamos tratar esse episódio depressivo. Em geral, a gente trata por aproximadamente 1 ano. E depois a gente vai reduzindo lentamente essa medicação. Pode ser que essa pessoa nunca mais volte a ter depressão e nunca mais volte a tomar remédio. Então, tudo isso é muito individual. Agora, se eu, de repente, atendo um paciente que tem depressão desde a adolescência, já teve aí 5, 6 episódios depressivos ao longo da vida, a chance dela ter outro é quase 100%. Então, nesses casos, a gente indica um tratamento contínuo. Porque se a gente tirar o remédio, provavelmente ela vai voltar a ficar depressiva novamente. Então, sempre depende muito do caso, né? Da intensidade do caso. E uma outra coisa que eu também gostaria de lembrar é que praticamente todas as doenças da medicina não têm cura. Então, diabetes não tem cura, hipotireoidismo não tem cura, pressão alta não tem cura, artrose, a maioria das doenças não tem. Quais são as doenças que têm cura? As doenças infecciosas, essas realmente têm cura. Então, uma pessoa tem uma pneumonia, ela toma antibiótico, ela curou da pneumonia. Ela tem uma virose, ela fez o tratamento, a virose sumiu, ela se curou daquela virose. Então, as doenças infecciosas, elas têm cura. E as doenças cirúrgicas, elas também têm cura. Então, o paciente está com apendicite, ele vai lá, opera, tira o apêndice, ele está curado. Mas na psiquiatria e nas doenças clínicas em geral, a gente não usa esse termo cura. Porque não existe uma cura, existe um controle dos sintomas. Pelo menos com os recursos que a gente tem hoje em dia. Pergunta número 8. Doutor, eu li a bula e eu fiquei muito assustado com a quantidade de efeitos colaterais. Eles provocam tantos efeitos assim? De uma maneira geral, as bulas elas são extremamente exageradas. Então eu sempre peço para os meus pacientes não lerem. Por quê? Porque eles podem ficar sugestionados. E aí eles começam a sentir tudo que está escrito lá. Principalmente quem sofre de transtorno de ansiedade. Então o paciente ansioso, ele já quer melhorar rápido. Aí ele pega aquela bula enorme e começa a ler tudo aquilo. Ele fica extremamente assustado, extremamente ansioso e ele é sugestionável, ele vai começar a sentir tudo que está escrito lá. E a maioria do que está escrito lá são coisas muito raras. Então é claro, o remédio pode de repente causar uma alteração ou outra, sem dúvida. Sempre tem os efeitos colaterais mais comuns e esperados, que a gente até inclusive explica para o paciente. Eu sempre explico, olha, esse remédio aqui, os efeitos colaterais mais comuns são esse. Então provavelmente isso vai acontecer com você, mas eles vão desaparecer com o passar do tempo. Eventualmente um paciente tem uma reação adversa ou outra, pode acontecer, mas é um ou outro, não é naquela intensidade toda, naquela frequência toda que está escrito na bula. Então eu sempre peço, não leiam a bula, porque a bula ela sugestiona, ela não é legal e não faz bem. A pessoa lê, ela fala, eu não vou tomar esse remédio porque esse remédio vai me matar. Então eu vou pedir aqui, por favor, não leem a bula. Qualquer dúvida, qualquer problema, vocês podem perguntar pra gente, que nós estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas. E finalmente, a pergunta número 9. É claro que existem muitas outras perguntas. Eu hoje fiz apenas as principais, só pra gente esclarecer. E eu posso eventualmente, num outro podcast, responder a outras dúvidas específicas, mais relacionadas a alguma doença específica. Hoje eu estou fazendo um apanhado geral, né? Então vamos lá. Pergunta 9. Comecei a tomar os remédios e estou me sentindo pior. Eu devo parar? Bom, às vezes acontece da pessoa ter uma discreta piora dos sintomas nos primeiros dias do tratamento para depois
os sintomas melhorarem. Às vezes, não é o sintoma que piora, são os efeitos colaterais que incomodam um pouco. Quais são os mais comuns? Um pouco de náusea, dor de cabeça, discreta tontura, sensação de cabeça vazia, perda do apetite. Então o paciente já está mal. Aí ele começa a tomar o remédio, ele tem um efeito colateral ou outro, ele vai se sentir pior. Aí ele vai falar, poxa, eu procurei um médico, eu já não estou bem, tomei o remédio e estou pior ainda. Então isso é uma outra questão muito importante que eu falo para todos os meus pacientes. Gente, eventualmente, nos primeiros dias, vocês podem até piorar um pouco, mas isso vai passar. Então tem que persistir, porque o efeito colateral ele surge no primeiro dia, mas os efeitos terapêuticos demoram em média de 2 a 4 semanas e podem demorar até 3 meses para ter realmente o efeito pleno. É um tratamento a longo prazo, tem que ter paciência mesmo. Cada pessoa é uma pessoa, a gente sempre começa com doses pequenas. Eu, por exemplo, sempre começo com meio comprimido, exatamente porque eu sei como é. A pessoa tá mal, ela quer melhorar rápido, ela não quer piorar para depois melhorar. A gente entende isso, só que infelizmente os medicamentos que nós temos hoje disponíveis, eles funcionam dessa forma. A gente tem que lidar com isso da melhor maneira possível. Então eu espero que eu tenha aí ajudado, tenha esclarecido as principais dúvidas, né? Que são realmente as perguntas que eu mais escuto aqui. E aí eu espero vocês nos próximos podcasts, podemos falar sobre outros assuntos. Eu aceito sempre sugestões. Estou por aqui. Então até breve e um grande abraço para todos vocês. Até já! Você ouviu Doctor's Cast, o primeiro portal de saúde e medicina em podcast.